Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Ricardo Emiliano. Quero mandar um abraço para o meu amigo pastor André Cardoso e a missionária Simone, meus amigos, servos do Senhor, que serve a Deus aí em São Paulo. Eu quero deixar uma palavra de Deus para os vossos corações, segundo está escrito no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 1 e o versículo de número 27, que diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Meus queridos irmãos, esse texto da palavra do Senhor é um texto muito poderoso. Deus sempre irá escolher alguém. Deus sempre escolherá uma pessoa para o servir, para o adorar, para usá-lo poderosamente na sua obra. E com certeza Deus escolheu cada um dos irmãos que frequentam o culto da garagem para uma grande obra. E eu quero vos falar nesse texto sobre algumas coisas loucas que confundem as sábias. Deus sempre tem alguma coisa para confundir aqueles que se dizem sábios. Por exemplo, Deus escolheu uma arca onde nunca havia chovido. Deus manda Noé construir uma arca e ele assim o fez confiando no Senhor. E depois Deus mandou chuva. Quem diria que iria chover? Quem diria que iria cair água? Alguém poderia ter olhado para Noé e dito: você está louco? Você não está bom do juízo? Mas só que Deus mandou para confundir aqueles que provavelmente teriam algum conhecimento naquela época. Porque Deus é poderoso. Quem sabe Deus te escolheu para uma grande obra e Ele mandou você fazer algo para Ele, fazer uma obra para Ele. E talvez você está dizendo: vão me chamar de louco, vão me chamar de doido. Não se preocupe. Deus quer te usar da maneira que você é. Deus quer trabalhar da maneira como Ele quer trabalhar. A Bíblia fala que Deus mandou um homem nadar em um rio sujo, segundo está escrito em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã tinha outros rios, mas Deus mandou ele, através do profeta, nadar em um rio sujo. Coisas loucas para o homem. O sábio diria: vai para um rio limpo. Mas só que Deus tem os seus meios de trabalho. Deus tem os seus caminhos. A Bíblia diz que Ele tem os seus caminhos na tormenta. Bendito é o nome do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 31, a Bíblia diz que para Abraão, Deus disse: sai da tua parentela para o lugar onde eu vou te mostrar, um lugar que você não sabe ainda. Como pode um homem sair do meio da sua parentela, o aconchego dos seus parentes, e ir para uma terra onde Deus ainda o iria mostrar? Coisa louca, coisa de doido, meu irmão e minha irmã. Deus não está preocupado em usar aquele com sabedoria própria, mas Deus, nesta noite ou nesse dia, nesta hora em que você está ouvindo este áudio, Deus quer te usar, aleluia, para realizar grandes feitos na mão dele. E ele tem o momento certo. 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo de 1 ao 13. A Bíblia diz que Deus escolhe para rei um menino, um jovem ainda, chamado Davi, um pastor de ovelha. Isso é coisa para doido. Como pode Deus escolher um pastor de ovelha para ser um rei de Israel? Só Deus sabe fazer essas coisas. Segundo está escrito no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que Deus escolhe um homem fugitivo para ser um guia espiritual do seu povo por nome Moisés. Como escolher um homem
que era fugitivo. Os irmãos lembram que ele fugiu depois que matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, mas Deus tinha um propósito com este homem. Um dia, quando ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, o Jetro, a Bíblia diz que Deus aparece a ele em um monte, e naquele monte a sarça pegava fogo, mas não se consumia. E Deus falou para Moisés: Moisés, não chegue para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás pisando é terra santa. Só Deus pode trabalhar nas coisas que parece ser loucura para nós, mas isso é para confundir os sábios. A Bíblia relata ainda um texto poderoso no livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1 a seguir, de uma mulher que era viúva e que tinha poucas vasilhas em casa. Mas o profeta disse: vai à tua vizinhança, pede vasos emprestados, porque Deus vai multiplicar este pouco de azeite que está na tua vida. Meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer nesta noite que este pouco de azeite em que você tem aí, Deus irá fazer multiplicar. Aleluia! Para que você realize grandes feitos para a obra do Senhor, para que você saia na vizinhança aí, no bairro que você mora, pregando a palavra de Deus e anunciando a obra do Senhor. Deus ainda está contigo nesta grande obra, aleluia. Um pouco de azeite, se você ainda tem um pouco de azeite na botija, Deus irá te usar poderosamente, porque Ele vai fazer multiplicar. E a Bíblia diz no livro de Isaías que Deus multiplica a força do que está cansado e daquele que não tem mais nenhum vigor. O que não pode fazer um pouco de azeite na vida do homem, na vida de uma mulher? Ah, eu tenho um pouco de azeite, a minha fé está pequena. Que bom que a sua fé está pequena, porque Jesus disse que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé pequena, grandes milagres, grandes proezas você vai fazer para a glória de Deus. Uma queixada de jumento, um homem chamado Sansão, livro de Juízes capítulo 15, a Bíblia diz que ele feriu, matou 1000 homens com a queixada de jumento. 300 homens venceram uma guerra contra milhares, porque Deus era com Gideão, livro de Juízes capítulo 7 e versículo de número 1. E o que dizer, irmão, de uma loucura tremenda? Os homens começaram a gritar, marchar, e no toque da trombeta derrubar uma enorme muralha no chão, segundo está escrito no livro de Josué capítulo 6 versículo 20. Aleluia, gritos, marchas, toques de trombeta, aleluia. Deus, nesta última hora, neste tempo de crise, neste tempo de vírus, de Covid-19, Deus ainda quer ouvir o grito da igreja, Deus ainda quer ver a marcha da igreja, e Deus também ainda quer ver o toque da trombeta. Comece a tocar a trombeta em Sião, não se detenha, vai avante, vai para frente, cultua, adora, vai para o culto na garagem, é ali mesmo que Deus tem negócio contigo. Uma funda e 5 pedras, aleluia, mata um enorme, forte gigante. Os irmãos de Davi e o exército de Israel estavam recuados, segundo está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 59 a 51. E Davi, quando viu que o gigante zombava e dizia: não tem um homem em Israel para guerrear comigo, como pode, irmão, um menino, aleluia, com uma pequena funda e 5 pedras, derrubar um gigante no chão? O gigante olha para ele e diz: menino, eu vou pegar a sua carne e dar para as aves do campo. Mas a Bíblia diz que aquele menino, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, disse: você vem a mim com lança, com escudo, com espada, aleluia, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero que neste dia você se levante com a força de Deus e vá diante da dificuldade, diante da luta, diante da enfermidade, diante do medo. Vá até Ele no nome do Senhor dos Exércitos, porque a vitória já é garantida. A vitória já é garantida para você, para a igreja, no nome do Senhor. Olha, irmãos, uma oração de pouco mais de 50 palavras de um profeta chamado Elias, segundo está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 a seguir. A Bíblia diz que foi suficiente para Deus provocar o derramamento
de fogo sobre um altar separado e molhado, com água. Mas Deus mandou fogo do céu. Não é o tempo da oração, mas é a qualidade da oração. Não é o tempo de palavra, mas é a intimidade com o dono da palavra. Tenha intimidade com Ele. Deus irá te confundir, aleluia. Deus irá confundir, aleluia, também os teus inimigos. Bendito é o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, o que não falar também de Jesus? A Bíblia diz no livro de João, capítulo 6, versículo 1 a 15, que ele deu graças a Deus por 2 pães e 5 peixinhos, e foi suficiente para saciar a fome de milhares de pessoas. E isso não aconteceu só uma vez, mas 2 vezes. Olhar para a serpente de metal. Como pode alguém olhar para a serpente de metal e ser salvo da morte? Como pode isso acontecer? Mas a Bíblia relata no livro de Números, capítulo 21, e o versículo de número 8, uma loucura, coisas loucas que confundem as sábias. Um escravo se tornar governador. Quem diria que José, desprezado por seus irmãos, o irmão mais velho que teria o direito de o proteger, planeja a morte do seu irmão também mais novo. Mas a Bíblia diz que este escravo se tornou governador. Uma coisa louca, um homem medroso pregar para 3.000 e essas 3.000 pessoas aceitarem a Cristo como Salvador. Segundo está escrito no livro de Atos, capítulo 2, versículo 41, Pedro pregou a palavra do Senhor. E o que dizer deste feito? Aleluia! Se 3.000 aceitaram quando estava ouvindo, onde estava o microfone para Pedro pregar? Onde estava o microfone e a caixa de som para ele anunciar? Mas Deus é poderoso para a voz alcançar-se e fazer ouvir no coração daqueles 3.000 que aceitaram o Senhor como Salvador. E o que dizer também de uma coisa louca, um Deus se tornando homem para sofrer, que foi Jesus de Nazaré que se tornou homem para sofrer por mim e por você. Bendito é o nome do Senhor. Mas uma das maiores loucuras que nós encontramos na Bíblia Sagrada é um pecador miserável igual eu, igual você, se tornar um embaixador do reino dos céus. Oh glória! Quem diria que um pecador como eu e como você se tornaria, aleluia, um embaixador do reino do céu? Nós não somos daqui, você não é daqui, meu irmão e minha irmã. Deus te escolheu, aleluia, e nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem, nós não somos daqui. A nossa cidade está no céu. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, porque nós não somos embaixadores daqui, mas nós somos embaixadores do reino de Deus. Meus queridos irmãos, fique com esta palavra neste dia de hoje. Coisas loucas que confundem as sábias. Deus irá usar a parte da loucura para confundir aqueles que se dizem sábios e mostrar que Ele é poderoso para fazer abundar grandemente na tua vida a graça dEle. Bendito é o nome do Senhor.